Para entrevistar o presidente nacional do PT, Ricardo Berzoini, nós convidamos Vera Rosa, repórter especial do jornal O Estado de São Paulo, Marco Damiani, editor executivo da revista Isto É, Alexandre Machado, editor de política da TV Cultura, Vera Magalhães, repórter do painel do jornal Folha de São Paulo em Brasília, Helena Chagas, diretora da sucursal do jornal O Globo em Brasília, e Davi Friedlander, editor executivo da revista Época. Também temos a participação do cartunista Paulo Caruso, registrando em seus desenhos os momentos e os flagrantes do programa. A Central de Atendimento do Roda Viva disponibilizou 2 novos espaços, um deles em que os jornalistas podem acompanhar a entrevista ao vivo e enviar informações online para seus veículos. E um outro espaço onde o público em geral, e em especial estudantes de jornalismo, podem acompanhar o programa através de um telão. Os interessados poderão se inscrever enviando um e-mail para o nosso site. O endereço é o www.tvcultura.com.br/Roda Viva. Deputado, como vai? Tudo bem? Eu queria começar, ou seguir a conversa nossa aqui com o seguinte. O senhor, na semana passada, determinou ou declarou que ia processar o ex-presidente Fernando Henrique por suas declarações à revista Isto É e aqui ao Roda Viva. Esse processo já se iniciou? Esse processo deve ser impetrado amanhã. É um processo que vai questionar justamente um crime contra a honra, uma vez que o ex-presidente, ele não ofendeu apenas a instituição PT ou a direção do partido. Ele ofendeu o conceito ético de 840 mil filiados em todo o Brasil, pessoas que lutam no movimento sindical, no movimento social e que construíram justamente uma trajetória de ética e de combate à corrupção. Portanto, ele foi extremamente infeliz, porque tentando entrar no jogo político, na luta política, na disputa eleitoral, ele excedeu o direito que tem à manifestação e à crítica e atentou contra a honra de pessoas que estão lutando por um Brasil melhor. Mas, deputado, quando o senhor diz isso, o senhor acha que, por exemplo, que o presidente Lula, quando falou que o Congresso Nacional tinha 300 picaretas, deveria ter sido processado também? Se alguém tivesse se sentido ofendido naquele momento, deveria ter processado. Não há razão nenhuma para qualquer cidadão ou cidadã não buscar aquilo que está garantido no artigo 5º da Constituição, que é o direito à honra. Portanto, o processo é um direito. Evidentemente, a Justiça vai avaliar se o processo é cabível ou não. Mas no campo da política, o senhor acha que os partidos e as instituições têm a mesma limitação do direito à honra? Isso não faz parte da política, esse tipo de crítica? O direito à honra é pessoal, intransferível. Portanto, qualquer pessoa atingida por uma declaração tem o direito de ir à Justiça buscar seu direito. Nesse caso, especificamente, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso usou o conceito da ética. E ele, como sociólogo, devia saber que ética se refere a um conjunto de normas, procedimentos e regras de um grupo social. Quando ele fala que a ética do PT é roubar, ele está ofendendo pessoas honestas que estão lutando por um Brasil melhor e pela democracia já ficou no claro, Brasil. deputado, que esse vai ser o discurso da oposição nesta eleição. Como é que o PT, com que discurso, com que roupa o PT vai se apresentar ao eleitor nessa eleição? Não só para rebater esse discurso, mas para explicar episódios. Por exemplo, como vocês vão tratar aquilo que se chama mensalão, que vocês dizem que não existe, mas todo mundo diz que existe. Quer dizer, como é que o PT vai construir um discurso novo sem a bandeira da ética? Primeiro, o PT não pode abrir mão da bandeira da ética. Ele tem que ter coragem e franqueza para tratar dos problemas que ocorreram dentro do próprio partido, sem qualquer tipo de hesitação em relação a isso. Problemas ocorreram, foram identificados, não são aquilo que muitos setores da oposição e da própria mídia tentam caracterizar. Por exemplo, em relação ao mensalão, a denúncia original do deputado Roberto Jefferson não foi comprovada e não será porque não houve. Mas houve depósitos irregulares? Houve trânsito de recursos de maneira irregular, chamado Caixa 2 eleitoral, financiamento irregular de campanha ou de dívidas eleitorais. Isso tem que ser tratado com franqueza. E também a própria questão da corrupção na máquina pública. O que a acusação foi, e continua sendo, de que havia um sistema de corrupção instalado dentro do governo federal. E para nós está muito claro que não há um sistema. Há, na verdade, um processo em que determinados focos foram identificados. A CPI dos Correios ainda está concluindo o seu relatório, haverá muita polêmica sobre isso ainda. Mas o fundamental é o PT não deixar o debate se concentrar nessa questão, porque a oposição quer levar o debate para esse lado. Porque, do ponto de vista, só para completar, Alexandre, do ponto de vista do balanço de governo, a oposição não tem o que falar, tanto na economia, quanto na área social, quanto na política externa. Então, eles precisam levar para esse lado para tentar indispor o eleitorado com a candidatura do PT, que nós pretendemos que seja do presidente Lula. Mas, deputado, mesmo em meio à crise, o próprio presidente da República reconheceu
Primeiro que tinha sido traído, né? E segundo que o PT, em função de tudo que havia sido exposto, estava um partido desmoralizado. Essas questões vão voltar. Será essa dificuldade que o PT terá para criar esse discurso, ainda manter esse discurso da ética? Mas, Alexandre, aí que reside a força do PT. Qualquer partido que tivesse sofrido o que sofreu no ano passado teria sucumbido, porque foi um processo sem precedentes na história do Brasil, envolvendo um partido que tem base social. E foi exatamente essa base social, os militantes, vereadores, sindicalistas, lutadores do movimento social, que, no auge da crise, conseguiram reunir forças para fazer a maior eleição da história do PT. 314 mil filiados e filiadas votando e escolhendo sua executiva, as executivas estaduais e municipais e a presidência nacional do partido. Portanto, do ponto de vista político, a melhor resposta foi essa. Naquela semana, uma importante revista semanal tinha publicado a capa com a estrela partida. E quem colou os pedaços da estrela foi a militância, foi a base do partido. Além disso, a opinião pública que acompanha todo o processo tem juízo para saber que problemas acontecem, que esses problemas têm que ser tratados com tranquilidade, com firmeza. O PT agiu no limite das suas possibilidades, porque também tem limites para isso, e conseguiu recompor a direção, estabelecer um conjunto de procedimentos daqui para frente e reestruturar a estratégia do partido para enfrentar a conjuntura de 2006. O senhor acha que a saída de Zé Dirceu, de Zé Genuíno, de Silvio Pereira e de Delúbio Soares foi o suficiente para depurar o partido dos problemas? O partido não foi muito brando, deputado, na punição dos seus, por exemplo. Não conseguiu nem passar uma resolução para tirar a legenda de quem renunciasse. Na verdade, acho que só um deputado federal renunciou, mas ele vai se candidatar pelo partido agora. No primeiro momento, eu até fui favorável a que quem renunciasse não tivesse legenda. Depois, levando em consideração a história dessas pessoas, pessoas que não estão acusados de corrupção, nenhum deles, estão acusados de ter permitido ou participado de pagamentos de despesas eleitorais sem a contabilização, portanto, o caixa 2 eleitoral. De despesas eleitorais ninguém provou, né? Existe, do ponto de vista da política brasileira, um senso comum de que o caixa 2 foi, durante muito tempo, largamente utilizado na política. Eu não estou legitimando nem legalizando isso, mas esse senso comum sempre existiu e é voz corrente no Congresso Nacional isso. Portanto, pegar pessoas como João Paulo Cunha, como o professor Luizinho, Paulo Roque, vocês conhecem, vocês sabem qual a atuação dessas pessoas, como que eles sempre agiram na política, e caçar o direito de, numa eventual renúncia, se buscar a reeleição, e no final o povo julga. Se ele não tiver moral para buscar a reeleição, não será reeleito. Deputado, mas assim, o PT vai promover hoje à noite um jantar para comemorar os 26 anos do partido, Brasil. E a logomarca criada até para esse aniversário do PT é PT 26 anos, a volta por cima. Eu queria saber como que é possível dar a volta por cima se o PT até agora não investigou o que aconteceu dentro do partido. Tem 5 deputados enfrentando o Conselho de Ética, né, na Câmara. O senhor não acha que era o caso de fazer isso? A investigação, Vera, houve. Na verdade, o que nós fizemos foi identificar a partir das informações que eles prestaram ao partido e ao Conselho de Ética da Câmara. O que nós avaliamos é que não faria sentido abrir uma comissão de ética interna quando essas pessoas já estavam respondendo ao Conselho de Ética do Parlamento. Portanto, após a tramitação no Conselho de Ética, a definição e a votação em plenário, nós poderemos, se entendermos que não foi suficiente a investigação e a consequência, adotar qualquer procedimento no partido. Hoje, eu não tenho qualquer dúvida de que as pessoas incorreram em erros, que muitos já incorreram, foram flagrados cometendo esse erro, mas são pessoas honestas, dignas, e que lutaram para construir o PT e a democracia no Brasil. Não são pessoas que devam ser tratadas, demonizadas do ponto de vista da política. Nós precisamos trabalhar com a perspectiva de viabilizar que a comunicação do partido com a sociedade seja franca nesse sentido. Ocorreram erros? Ocorreram. Vamos tratar deles com dignidade, sem jogar para a plateia apenas, sem satanizar quem não merece e sem também fingir que não houve nada. Houve um problema e está sendo tratado. É porque até agora o único punido foi o Delúbio. Será que ele é o culpado de tudo? Ele foi o principal responsável por essa situação, ao assumir um modelo de financiamento político incompatível com a história do PT. Nós temos a convicção disso. Eu defendi, embora sendo amigo dele, pessoalmente, defendi sua expulsão, exatamente porque ele colocou em risco uma história partidária que não merecia passar por isso. Evidentemente, ele não é, na política brasileira, não só no PT, o único que possa ter feito ao longo de sua vida qualquer financiamento irregular.
Por isso que nós estamos discutindo a reforma política como a melhor maneira de resolver essa questão. Por exemplo, a redução do custo de campanha. Esse é um debate muito polêmico dentro do parlamento. Se nós conseguirmos reduzir o peso do poder econômico nas eleições, com certeza os partidos e os candidatos ficarão menos reféns de eventuais ilegalidades e do próprio poder econômico. Esse projeto que está lá na Câmara foi bastante reduzido, né, esse de gastos. Foi, o senhor acha que isso vai ajudar? O senhor já chegou a dizer que se não tivesse financiamento público de campanha para essa eleição, o Caixa 2 iria continuar? O risco é grande. Se não havendo financiamento público, não haverá, porque não há tempo para aprovar, o risco de haver Caixa 2 é grande porque, no calor da campanha, candidatos podem se sentir tentados a aceitar contribuições não contabilizadas. Deputado, o senhor disse que as pessoas envolvidas não são corruptas, não é? E que eventualmente é errado. O ministro Márcio Tomás Bastos, fora do contexto, dessa discussão específica, ele declarou que Caixa 2 é coisa de bandido. Como é que essa afirmativa que foi feita pelo ministro, que é ligado ao PT, será digerida durante essa campanha? O ministro Márcio, ele evidentemente fez uma afirmação contextualizada. Evidentemente o Caixa 2, que é utilizado para atividades ilícitas e que tem uma permanência no seu fluxo, ele é evidentemente uma atividade que está quase sempre vinculada ao crime. Agora, o Caixa 2 eleitoral, ele configura um crime eleitoral, configura uma ilegalidade eleitoral. Eu acho que o ministro exagerou ao generalizar. Porque, evidentemente, se você pegar os deputados que estão hoje lá no Conselho de Ética, os do PT e alguns outros de outros partidos, o ministro Roberto Brant, com o qual tem uma convivência muito boa, é do PFL, e eu não acredito que ele seja bandido. Eu acredito que ele cometeu uma ilegalidade no auge da campanha eleitoral. Deputado, o senhor disse que o Delúbio Soares é o principal responsável pelo que aconteceu com o PT e que o partido não compactua com isso. Por que o partido, então, paga o advogado dele? Continua pagando? Não, o partido pagou o advogado até a data que ele foi desligado das suas atividades. É bom lembrar que as organizações empresariais e sociedades, de maneira geral, costumam bancar advogados para as pessoas que são processadas em razão de fatos que cometeram no exercício da atividade. Só citar um exemplo, nós acabamos de condenar, nós não, a Justiça condenou a diretoria do Banco do Brasil, do governo FHC, a 7 anos de prisão, toda a diretoria, pelo caso Incol. E o Banco do Brasil banca a assessoria jurídica desses acusados porque eles cometeram aquelas ilegalidades no exercício da função. No caso do PT, não. O PT determinou que só até o momento em que havia o contrato, que ele era dirigente do partido, foi honrado o contrato. Não foi pago tudo ainda porque não havia recursos, mas foi honrada a responsabilidade em relação àquele período. Deputado, o senhor usa termos como erros, trânsito irregular de recursos para se referir ao que aconteceu. Mas o que as investigações mostram é um fluxo permanente, contínuo de recursos para várias pessoas de proa do partido, um ex-presidente da Câmara, por uma empresa que tinha negócios com o governo, tinha o contrato da Câmara no período em que esses recursos foram disponibilizados, via direta entre o tesoureiro do partido e um publicitário muito influente, muito enfronhado nas relações do PT. Se isso acontecesse em qualquer outro partido, o PT usaria esses termos ou falaria em corrupção, roubalheira, maior escândalo político da história do país, etc. É bom lembrar que o publicitário Marcos Valério, ele começou a operar, o que tudo indica, no governo passado, em várias operações, inclusive o caso Visanet, cuja origem de adiantamentos sem justificativa começou em 2001, no governo passado. Mas não queremos tratar isso daí de maneira maniqueísta. O problema existe. Agora, no caso que você citou, não houve um fluxo constante de recursos, houve um adiantamento para pesquisas eleitorais e que não tinha qualquer relação com corrupção. Evidente, fora do período eleitoral, é verdade. Aí reside a ilegalidade cometida. E aí está, na verdade, aquilo que deve ser julgado. A outra coisa é imaginar que houvesse corrupção, ou seja, que houvesse qualquer tipo de vínculo entre aquela atividade e o tipo de pagamento que foi feito, que foi disponibilizado pelo tesoureiro do partido, e não numa relação direta entre o ex-presidente da Câmara e o publicitário. Agora, toda essa discussão, Vera, se nós não tivermos a coragem de discutir o sistema de financiamento eleitoral do Brasil, o risco de prosseguir é muito grande. Por quê? Porque, por exemplo, a lei determina que só se possa fazer finanças de campanha a partir do começo da campanha. E todo o processo de planejamento anterior, preparação,
Quem é que banca? De todos os níveis, desde vereador até presidente da República. O senhor não acha que, nesse sentido, o projeto que a Câmara aprovou de redução aí dos gastos de campanha... É tímido, ela, né? não só isso, ele dificulta o Caixa 1, a pessoa não vai se sentir intimidada a doar porque ela tem de ter as suas contas expostas na internet, tem um limite, um teto para doar. Não vai, naturalmente, haver uma migração de recursos para o Caixa 2 por conta da inibição para se doar pelo Caixa 1? Esse é um dilema. No Brasil, a contribuição de empresas privadas foi regulamentada há pouco tempo e já gerou pelo menos 3 crises políticas, 2 das quais terminaram em CPIs. Nós temos muita dificuldade de entender como que a democracia se financia. A população tem dificuldade de entender por que o empresário pode doar para um partido político, qual interesse tem nisso. Por isso, muitos empresários, eu acredito, acabam ficando inibidos de doar formalmente, porque se doarem para determinado candidato, ele ganha a eleição e depois tem uma licitação, e esse empresário, mesmo legalmente, corretamente ganha, com certeza haverá a interpretação de que ele ganhou porque contribuiu. Então há esse tipo de situação, há outros que não querem se expor para não formar fila na porta da sua empresa para pedir doações, e há outros também que têm outros objetivos escusos. Então o que é fundamental é entender o seguinte: sem financiamento público e uma regra muito rigorosa em relação à fiscalização, o risco de continuar a existir ilegalidade sempre haverá. E a cada 2 ou 3 anos brotará um escândalo, que alguém que foi prejudicado em alguma coisa denunciará para tentar se vingar ou para tentar reverter a sua situação. Deputado, vamos à pergunta de Renato Janine Ribeiro, que é professor de Filosofia da USP e diretor da CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do MEC. Como o senhor avalia esses 3 anos do ponto de vista do que o PT aprendeu, do que ele fez de certo, do que ele ganhou, do que ele fez de errado, do que ele perdeu? Qual o balanço? O partido fez no governo um ganho no sentido de aprender melhor como que é a responsabilidade de governo. O partido também teve que extirpar, terá que extirpar pessoas que dentro dele agiram errado. Qual o balanço do certo e do errado, do ganho e da perda que o senhor faz nesses 3 anos de governo do PT? Acho que essa é uma questão fundamental. Na verdade, o PT, ao assumir o governo federal, ele fechou um ciclo da sua história, porque tinha como objetivo, como todo partido de esquerda que valoriza de maneira muito forte o poder central, tinha como objetivo chegar à situação de poder coordenar um governo, que não é só do PT, também tem outros partidos. O presidente Lula teve 53 milhões de votos, mas no Congresso Nacional, a bancada do PT, dos partidos mais tradicionalmente aliados, somaram um pouco mais de 22% da Câmara, por exemplo, e o PT precisou trabalhar com a perspectiva de uma ampliação dessa base para gerir o governo e para gerir a atividade parlamentar. E o PT, então, conseguiu, a partir dessa vitória, estabelecer uma série de programas e execução bem-sucedidos para o país. Nós temos hoje o programa de maior efetividade social, que é o Bolsa Família, atingindo mais de 8 milhões de famílias este ano, serão 11 milhões até o final do ano. O controle das variáveis da economia, que foi fundamental para o país, a política externa, que é reconhecida nacionalmente e internacionalmente, vários outros programas de sucesso, e, ao mesmo tempo, a contradição de ter uma crise política da dimensão que ocorreu em 2005. Isso fez com que nós tivéssemos uma situação em que o PT ficasse, em 2005, até inibido de fazer um debate mais aprofundado sobre as conquistas do governo Lula e a maneira de discutir com a população a necessidade de mais 4 anos para viabilizar o aprofundamento dessas políticas e, para o Brasil, a solução de uma economia estável, pronta para crescer vigorosamente e com geração de empregos anualmente em nível recorde. Portanto, essa contradição foi apresentada para o PT viveu de maneira muito dramática, muito dolorosa, essa contradição, e podemos fazer um balanço hoje, em 2006, de que conseguimos superar essa crise, não sem feridas, não sem arranhões, mas ao mesmo tempo com a certeza de que, no conjunto da obra, o governo Lula representa de fato um avanço político institucional, representa um avanço econômico, social, em termos de política internacional também, e que pode, com tranquilidade e com dignidade, se nós tivermos muita franqueza com a opinião pública, pleitear um segundo mandato e lutar pela reeleição como um objetivo nacional e não como objetivo meramente político-eleitoral de um partido. O grande jantar de hoje em Brasília, em comemoração aos 26 anos do PT, vendeu convites que variaram de 200
a R$ 5.000 cada, uma forma de arrecadar fundos para o partido endividado. Mineiro de Juiz de Fora, 46 anos de idade, 26 de PT, Ricardo Berzoini é um veterano na estrutura petista, tanto pela militância quanto pela participação em quadros de comando. Agora, na presidência nacional, começa a tarefa de reerguer o partido, tendo pela frente um grande problema: a dívida do PT, reconhecida publicamente, que chega a 55 milhões de reais. E a busca de recursos para pagar os credores coincide com a busca de dinheiro para a campanha eleitoral deste ano. Todos os partidos temem que a crise política resulte na redução de doações. E, mais uma vez, estará colocado o desafio da obtenção de dinheiro sem uso de Caixa 2. Deputado, a pergunta de Fábio Marcos, de São Paulo, ele diz o seguinte: durante todas as acusações feitas ao PT durante o ano de 2005, o presidente Lula se manteve meio neutro. Isso não mostrou uma falta de apoio ao partido por parte do presidente? O presidente Lula tem uma responsabilidade de Estado. E durante um certo tempo, é bom a gente registrar, o nível de informação que nós conseguimos obter dos antigos dirigentes sobre a natureza da crise e o grau de profundidade das dificuldades que o PT enfrentou era muito precário. E o próprio presidente muitas vezes se sentiu na necessidade de não fazer afirmações definitivas porque havia muitas dúvidas sobre o comportamento de algumas pessoas. Não é difícil entender como é que o partido deixa acontecer isso, porque o PT discute tudo, reúne para debater qualquer questão. Isso é uma demonstração, todo mundo que conhece a história do partido sabe disso. E, no entanto, a história que se apresenta hoje é que 4 ou 5 dirigentes fizeram ali uma lambança por sua conta e risco. E mais, mas essa é a realidade. Crescendo, né, presidente? Um aluguel de uma sala caríssima em Brasília, jatos, aviões, ninguém via isso? Não, sem dúvida houve uma mudança de comportamento que foi estranhada por muita gente. Uma mudança de comportamento em relação à forma de agir do partido. Mas, evidentemente, se julgava que havia condições para financiar isso e que essa forma, esse modelo de ação partidária seria discutido nos próprios fóruns. Eu fiquei afastado, só um momentinho, eu fiquei afastado do partido por um período das suas reuniões mais executivas e quando eu voltei para a Secretaria-Geral do partido, eu fiquei espantado que vários membros da executiva tinham um nível de informação tão precário quanto eu tinha estando fora da direção executiva do partido. Portanto, eu acho que essa situação foi uma situação que nos preocupou a todos. Todos ficamos, por 2 ou 3 meses, bastante impactados com o volume de informações que surgia sem que houvesse conhecimento coletivo do partido. Portanto, o principal erro que foi cometido por essas pessoas, especialmente pelo tesoureiro, foi fazer uma série de compromissos e procedimentos sem qualquer conhecimento e sem a tramitação legal por dentro do partido. Mas a culpa é só do Delúbio? É isso que às vezes fica difícil não, a culpa entender. Política, quer dizer, não. A responsabilidade, o Delúbio fez tudo isso sozinho, sem que ninguém mais soubesse? Bom, eu estou me referindo àquilo que eu conheço a partir de dezenas de reuniões e analisando o que foi deposto da CPI ao Conselho de Ética. Quem tomou decisões do ponto de vista financeiro foi exclusivamente o tesoureiro, algumas das quais, inclusive, ele sequer documentou. Portanto, aí reside o grau de irresponsabilidade política que o levou a ser expulso do partido. Assim, ninguém estranhava a desenvoltura desse Marcos Valério em Brasília, que ia para lá, ia para cá, quer dizer... Não... Helena, deixa eu só te dar uma dimensão de que isso não é uma coisa que seria incompreensível. Eu fui ministro por 2 anos e meio, era do Diretório Nacional do Partido sem participar da executiva e não conhecia esse cidadão. Nunca o vi pessoalmente. Então, essa é uma situação. Essa é uma situação em que você. Mas esse desconhecimento todo, deputado, não é algo que, de uma certa forma, desqualifica esse grupo com um grupo gestor de problemas complexos como o do Brasil? Ou seja, a falta de capacidade. Não, a falta de capacidade de percepção das pessoas que tinham responsabilidade, têm responsabilidade sobre o partido, de perceber que toda essa mudança estava ocorrendo. Isso não é, de uma certa forma, algo constrangedor, no mínimo? Como para pessoas que têm que ter responsabilidade sobre as coisas do país. Quem estava no governo, é até bom que isso daí tenha acontecido dessa forma, porque quem estava no governo não estava participando desse tipo de situação. E não estava percebendo. Quem estava no partido tinha responsabilidade e foi afastado exatamente por isso. Nós afastamos de uma vez só o presidente, o secretário-geral, o tesoureiro e o secretário de comunicação do partido. De uma única vez. Poucos partidos fariam isso e conseguiriam recompor a sua tarefa de direção, seus dirigentes, de maneira a superar a crise. Isso foi feito com eleição, em pleno processo eleitoral do partido, reformulando chapas, e apesar de tudo isso, nós conseguimos mostrar que o partido tem base social
e tem alma, que é a militância que o sustenta. Agora, o que é fundamental é observar, vamos separar o que é partido e o que é governo. Eu sempre disse isso e avalio que uma das principais falhas que ocorreu foi uma certa confusão, uma certa zona cinzenta no início do governo. Eu, pessoalmente, como ministro, sempre refutei qualquer tipo de interferência direta do partido em relação à atividade administrativa do governo. Agora, evidentemente, no início do governo houve algum grau de confusão. Eu, como dirigente partidário hoje, não me reporto ao governo na forma de interferência direta, mas apenas apresentando as opiniões e demandas que o partido tem de forma democrática, transparente, sem qualquer tipo de interferência na ação administrativa. Deputado, o partido cobra de seus filiados um percentual em relação a salários e também de funcionários públicos. Dizem, há quem acredite, que isso está um pouco na base dessa tramitação de recursos de maneira indireta entre público e privado. Eu quero lhe perguntar se o senhor acha que isso deve continuar, se, como se diz por aí, o partido deve continuar cobrando o dízimo de seus militantes e, em especial, os que estão na máquina pública, porque também dizem que isso fez com que a máquina se inchasse de militantes do PT, porque, é claro, acarreta mais recursos para o partido. Isso não tem que acabar? Esse é um elemento que foi propagandeado à exaustão de maneira inverídica. Mas tem até tabela dentro do partido. Não. A contribuição existe, é estatutária, é legal, não há nenhuma ilegalidade nisso, e ela é feita para ter a contrapartida em relação ao partido das conquistas que o partido tem em processos eleitorais e assim por diante. Agora, do ponto de vista da propaganda que a oposição faz e que setores da mídia reverberam, o PT, o governo do presidente... faz parte do jogo político, inclusive. Faz parte do jogo político, é democrático. Agora, evidentemente, nós temos que restabelecer a verdade. Qual é a verdade? O governo do presidente Lula nomeou menos cargos de confiança do que o governo anterior. Mas nas bem menos de um terço. Menos de um terço dos cargos. Quando a oposição fala, foram criadas 40 mil vagas para ser preenchidas por petista. É mentira. Essas vagas foram criadas para ser preenchidas por concurso público. Então, nós estamos reconstruindo aquilo que o governo anterior destruiu. Eu entrei na Previdência no dia 6 de janeiro de 2003, consegui a aprovação do primeiro concurso público depois de 18 anos sem concurso público no INSS. Já foram feitos 3 concursos públicos. Preenchimento republicano, através de concurso. O preenchimento dos cargos de confiança, por exemplo, no INSS e em outras áreas, é por seleção. A área de recursos humanos, por exemplo, do Banco do Brasil, está estabelecendo agora uma seleção democrática para cargos de confiança que não havia antes. Portanto, uma série de elementos que são de republicanização da política e da administração. Portanto, esse tipo de folclore que se forma em torno desse mecanismo de financiamento do partido, que é democrático, em vários países do mundo existe, ele acaba muitas vezes distorcendo o debate, porque o debate nosso é reconstrução do Estado, não um Estado inchado, um Estado pesado, mas um Estado funcional, que possa atender a população sem terceirizar. Porque também tem um discurso da política neoliberal que é muito falso, que é reduzir o número de funcionários públicos e aumentar a terceirização. Na terceirização não tem concurso público. Aí reside a indicação política, o deputado que pede 10 vagas aqui, o outro que pede, e assim por diante. É outro debate, mas aí também não tem a estabilidade para quem trabalha mal, né? Quer dizer, com concurso você coloca para dentro da máquina e nunca mais tira. E aí não, você pode demitir. O processo administrativo permite a demissão. É mais trabalhoso, difícil. Mas eu pessoalmente, no Ministério da Previdência e no Trabalho, despachei pelo menos 150 processos de demissão, a maioria pela demissão, que a pessoa pode depois ir à justiça e recorrer. Mas boa parte deles não conseguem retornar ao serviço público. Mas então para o senhor o dízimo continua? O mecanismo de financiamento que o Partido dos Trabalhadores adotou é democrático, é aceito pela sua base e toda vez que eu discuto isso em qualquer grupo social, ele é aceito como um mecanismo objetivo, ou seja, ele está no estatuto, tem transparência, você pode ir à contabilidade do partido identificar quem contribuiu com quanto. E ao contrário do que se pensa, não há vínculo jurídico, ou seja, o partido não tem como obrigar, a não ser pela relação política, mas não tem como obrigar ninguém a contribuir. Tanto é que existe um número de pessoas que hoje não contribuem e que o partido se dirige a elas politicamente para convencer, mas não tem como vincular de uma maneira objetiva. Como que o PT vai pagar as despesas da campanha de 2006? A gente sabe que o PT está endividado, inclusive esse jantar de hoje à noite se destina a pagar algumas dívidas. Em tese, não haverá Caixa 2, que muita gente duvida que o Caixa 2 acabe. Como é que o PT vai... O senhor acha que vai ser fácil
obter doações para a campanha, e a campanha continua caríssima, porque os programas de televisão são os mesmos, vai ter que ter um marqueteiro, que normalmente cobra muito. Como é que vocês vão financiar a campanha do presidente Lula, a reeleição, por exemplo? Helena, primeiro nós precisamos lembrar que o financiamento de campanha nunca foi fácil. Não há facilidade nessa questão. Evidentemente, com a crise política, muitos dos potenciais doadores podem se assustar e não querer mais participar do financiamento. Eu acredito que esse problema vai atingir todos os partidos. Nós vamos ter necessariamente que fazer campanhas mais baratas. E eu acho que isso é bom para a democracia. A própria regulamentação do custo de campanha na Câmara só está saindo por causa da crise política. Então isso é bom por quê? Distribuição de brindes, distribuição de qualquer benefício, ainda que pareça não ser diretamente um benefício para o eleitor. A fixação de faixas em ruas, em bens públicos, viadutos. Pouco, né? O grosso da despesa é a TV. Isso custa muito caro. Continua. Isso custa muito caro. Isso daí tem um peso grande na campanha. A própria televisão, o leilão de marqueteiros que se fazia a cada ano, você pode ver que esse ano ainda não começou. Ainda não há definição dos principais partidos. Já escolheram o do PT? Não está escolhido, nem estará no curto prazo. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com uma outra realidade e sabemos que isso daí é necessário nesse momento. E para nós, que temos uma tradição de militância, de gente que vai às ruas discutir, nós achamos que isso é bom para o PT. Quem não tem militância, quem está acostumado só a pagar para fazer a mobilização, esses terão mais dificuldade. Mas está havendo alguma providência para evitar o risco que existe com a regulamentação, ele não é praticamente tratado. É o risco de nós termos a compra de lideranças nas regiões do Brasil, exatamente por quê? Porque a proibição de propaganda, de marketing e tal, ela atinge um lado da campanha e tem o outro, que é o mais cruel, que é a compra e venda de opinião, não no Congresso Nacional, que foi a acusação que ocorreu no escândalo do Mensalão, mas a compra na base, onde muitas vezes se abusa da carência da população fazendo isso. Isso daí quem faz não é o PT, não. Isso daí quem faz muitas vezes são os partidos que hoje estão criticando o PT. Deputado, eu queria falar de financiamento hoje. O partido está com uma dívida grande, 55 milhões, não é isso? E o partido foi bater na porta de empresários, pedindo ajuda para pagar a sua dívida. Eu queria saber que empresas o partido procurou, ou que tipo de empresas, se são as que têm negócio com o governo, ou as que não têm nenhuma ligação com o governo, se conseguiu alguma coisa e qual é o discurso? Primeiro, nós fizemos uma campanha voltada para pessoas físicas. Sim. Pessoas físicas, na sua maioria, que são membros do partido ou simpatizantes do partido. Essa campanha resultou em algo em torno de R$2 milhões, com uma série de jantares que estamos fazendo pelo Brasil agora, devemos arrecadar mais 4 a 5 milhões de reais. Não fizemos nenhum movimento dirigido a empresas nesse momento. Não estamos fazendo nenhum tipo, mas não quer dizer que não façamos, porque a legislação prevê e não há nenhuma ilegalidade nem imoralidade nisso, desde que seja feito de maneira transparente, ou seja, vai ser tudo apresentado à opinião pública, com a contribuição, o nome da empresa, e a imprensa vigilante como vai poder observar se houve qualquer tipo de benefício a essa empresa em qualquer âmbito da administração pública para identificar alguma conveniência. Nós não estamos trabalhando com essa perspectiva. Mas ainda não foram procuradas? Como? Não houve procura ainda? Nós não estamos procurando empresas diretamente. Evidentemente, o nosso diálogo permanente com os empresários, se alguma empresa quiser contribuir, não terá nenhum tipo de dificuldade para o partido aceitar, porque isso está previsto na lei e não há nenhuma ilegalidade nem imoralidade nisso. O Marcos Valério disse que vai processar o partido para que pague os empréstimos que ele ajudou a viabilizar. Como é que o senhor pretende lidar com essa situação? Olha, a justiça brasileira ela se rege através de leis. Qualquer tipo de acerto que não tenha sido efetivamente contratado e contabilizado, ele não existe. É uma irresponsabilidade por parte de quem faz. Portanto, não há razão nenhuma para o PT se preocupar com isso. Acreditamos que ele, se combinou alguma coisa com alguém, ele deveria ter tomado mais cuidado e contratado. É para isso que servem os contratos e a contabilidade das organizações. Deputado, por gentileza, no PT há muita divergência sobre a conveniência da campanha do presidente Lula fazer novamente alianças com partidos como PP, PTB, PL, que foram citados no escândalo do Mensalão. Em abril vai ter um encontro nacional do partido para discutir programa de governo, diretrizes do programa de governo e essa política de alianças. Qual que é a sua opinião? O senhor acha que o partido deve voltar às origens, fazer uma aliança mais restrita
ou deve tentar pelo menos fazer uma aliança mais ampla, como quer o presidente Lula? Esse é um tema que no PT sempre foi polêmico, sempre teve muita discussão e muito calor nesse debate. Eu acredito que nós evoluímos, por exemplo, em 2002, quando decidimos fazer uma aliança com o PL. Uma aliança que ninguém estava assumindo o programa do outro. Estava se constituindo um programa para a eleição de 2002, com a participação do PL na vice-presidência, através do então senador Zé Alencar, hoje vice-presidente, e estabelecendo um conjunto de compromissos políticos entre os partidos. Ou seja, esse tipo de aliança, ele ajuda, num país como o Brasil, que tem dezenas de partidos com representação no parlamento, ajuda a constituir a viabilidade eleitoral e a governabilidade posterior. Mas são os partidos do mensalão, não pega agora. É essa generalização que eu refuto. O PTB é o partido do Valfrido Mares Guia, excelente ministro do Turismo. Mas como é que tem vai feito um trabalho brilhante. Mas mas nós vamos tratar o presidente de uma maneira preconceituosa ou de maneira política? Vamos tratar de maneira política. Agora, é óbvio, essa é uma decisão que o PT não pretende tomar antes de um conjunto de conversas com a sua base e com os partidos potencialmente aliados. Os partidos que estão no governo do presidente Lula, estão na base do governo, que viabilizaram a vitória do presidente Aldo Rebelo, que modificou a imagem e o padrão de funcionamento do parlamento. Esses partidos não podem ser tratados genericamente, como querem alguns, como partidos que cometeram uma ilegalidade. E o PMDB? Aliás, a propósito do PMDB, Danilo de Jesus, de São Paulo, pede que o senhor diga como é que o senhor vê a opinião de analistas de que a reeleição do presidente Lula está nas mãos do PMDB. Eu acho que é um exagero. Eu acho que o PMDB é um partido importante, partido que nós temos relações políticas positivas em vários estados, não apenas o PT nacional, mas os diretórios regionais do PT. Temos um diálogo, temos um trabalho na base do Congresso Nacional, mas não é um partido também que possa avocar para si o fiel da balança da eleição. Agora, é óbvio que seria muito bom, não apenas eleitoralmente, mas do ponto de vista de governabilidade. Temos um acordo programático para 2007 a 2010, com bases muito claras em relação ao que se pretende fazer para o Brasil, com o apoio de um arco de alianças bastante grande, inclusive com o PMDB. Nós respeitamos o processo interno que eles estão tendo no momento, com 2 pré-candidatos, mas evidentemente com a certeza de que o diálogo não se esgota no mês de março ou no mês de abril. Vamos continuar dialogando e tentar construir um caminho para uma aliança mais ampla. Funcionário concursado do Banco do Brasil, Berzoini começou a carreira política no Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, do qual foi presidente. Mais tarde, presidiu também a Confederação Nacional dos Bancários. Conhecedor do ambiente trabalhista e sindical, Ricardo Berzoini recebeu algumas tarefas espinhosas do governo Lula. Foi indicado ministro da Previdência para conduzir a polêmica reforma previdenciária. Depois, foi para o Ministério do Trabalho para encaminhar a reforma sindical, no momento em que o desemprego era apontado como o maior problema do país. Quando as denúncias de corrupção se transformaram na maior questão do PT, Berzoini assumiu outro desafio: reerguer o partido abalado pelo escândalo do Mensalão. O senhor vai refletindo aqui um discurso bastante autoindulgente do PT. Como disse a colega Vera, o que em outros partidos o PT sempre chamou de roubalheira, para os senhores quando acontece com o partido, é um simples desvio, alguma coisa que aconteceu fora do tom. Eu fico me perguntando o seguinte, quer dizer, o partido está agindo como outro partido qualquer, mas continua querendo um tratamento especial, quer dizer, continua querendo ser dono da bandeira da ética, ser dono de uma política de esquerda, repetindo a política econômica de partido anterior, e qual a garantia para o eleitor de que essas coisas vão mudar num provável, eventual segundo mandato do presidente Lula? Quer dizer, o que é que fica para nós de que um futuro presidente da Câmara, por exemplo, eleito pelo PT, não vai fazer com que a mulher dele saque 50 mil reais na boca do caixa e fique por isso mesmo, foi um desvio, sem querer. Marco, pegando um ponto da sua colocação, você falou assim, repetindo a política econômica do governo anterior. Esse é um senso comum que é absolutamente já negado pelos fatos. O Brasil saiu de uma situação de absoluta inviabilidade econômica em 2002 para uma situação em que nós temos hoje redução da dolarização da dívida interna, redução da relação dívida-PIB, redução da dívida externa e uma situação de geração de 100 mil empregos por ano. Exatamente o contrário do que aconteceu no governo anterior. Portanto, não há, é óbvio, política econômica tem fundamentos. Mas também e alguns fundamentos, deixa eu só completar, alguns fundamentos, eles podem ser mais ou menos valorizados no processo
de gestão da política econômica. Eu peguei esse ponto porque tem algumas generalizações que se faz, algumas verdades que se tenta repetir de maneira muito forte em relação ao nosso governo, que nós não aceitamos. Em relação à questão ética, o PT sabe que ocorreram problemas no ano passado, problemas graves. O PT não vai fugir desse debate, não vai fingir que não aconteceu nada. Mas não vamos aceitar, por exemplo, quem que esteve nessa cadeira na semana passada, quem geriu um governo onde o presidente da República tratava ao telefone de formação de consórcio para privatização, como no famoso escândalo das fitas da Telebrás, quem participou do escândalo Marca Fonte Sindan, quem, no caso do Banco do Brasil, que eu citei agora há pouco, deu um prejuízo de 300 milhões ao banco em função de irresponsabilidade, fraude na gestão, no caso Incol, possa agora se arvorar em dono da ética. O PT cometeu erros? Cometeu. Petistas incorreram em decisões absolutamente ilegais? Sem dúvida. Só citar um exemplo do que aconteceu em relação à questão do caso Visanet. Eu acho que é um caso preocupante, de fato. É uma situação que é inadmissível para um partido como o PT. Agora, a pessoa que cometeu tem que responder. Agora, criminalizar um partido inteiro, cuja história de combate à corrupção é reconhecida pela população, aí isso nós não aceitamos. Então, vamos ser francos. Para ter viabilidade eleitoral em 2006, o PT não pode fingir que não aconteceu nada, mas também não pode aceitar que aqueles que fizeram dezenas de escândalos assumam o papel de acusar o PT. Vamos dialogar com a opinião pública. Erramos, vamos corrigir os erros. Cientistas políticos... Nós estamos falando de uma vida nova, partido. Né? Então, como o partido reconstruir o seu discurso ético. Nós temos uma questão presente. Aqui já a Helena, a Vera, o Marco falaram sobre a reeleição do presidente Lula. Né? E o presidente Lula ainda não se decidiu em relação à sua candidatura. Ou seja, todo mundo sabe que ele vai ser candidato e ele ainda não se decidiu, ele tem até junho. Isso certamente é um partido político que ele tem direito a utilizar, porque pode ocorrer algum fato político ao longo do tempo que o faça desistir eventualmente. Não é provável, mas pode acontecer. Agora, sabendo-se que 99,9% da chance do presidente seja de se candidatar à reeleição, ele não deveria, em nome desse novo discurso ético, ser mais discreto nas suas ações, evitar esse bye-bye Brasil que ele tem feito pelo país inteiro para estar inaugurando, parecendo ser uma campanha eleitoral que, mesmo que seja cobertado por uma possibilidade legal de se decidir mais tarde, demonstra pouco apreço a questões éticas que deveriam ser a marca do partido e do próprio presidente da República? Alexandre, o presidente Lula já disse mais de uma vez que, se depender dele, está aberta a discussão para o fim da reeleição. Não fomos nós que propusemos haver reeleição. E tampouco nós que permitimos a permanência no cargo daquele governante que é candidato à reeleição. Essa é uma característica que foi introduzida pela emenda da reeleição. Sim, mas não é isso. Do ponto de vista político, ele está fazendo aquilo que acha que deve fazer, ou seja, percorrer o Brasil, conversando com a população, apresentando resultados do seu governo. Evidentemente, quem deve julgar se isso é uma ação eleitoral ou não, vai ser a Justiça Eleitoral. O que o presidente está dizendo claramente, eu acho que ele está sendo muito sincero nisso, é que ele, como governante, ele tem o direito de decidir sobre sua candidatura num prazo mais elástico. Agora, o senhor, como gestor do partido, como presidente do partido, se sente incomodado diante desse partido que ele está tomando, do que pode ser considerado um truque? Não, até porque eu não acredito que seja truque. Eu acredito que o presidente, de fato, está com essa margem de dúvida que você mesmo reconheceu, que qualquer governante pode ter. Eu quero lembrar que, aqui no estado de São Paulo, um ex-governador esperou até a antivéspera, praticamente, do prazo para tomar a decisão, que foi o ex-governador Mário Covas. E nem por isso foi criticado. Nós não criticamos por isso, criticamos por outras coisas. Criticando o que é fundamental... Não, justamente eu não estou criticando... O que é fundamental, Alexandre, o que é fundamental é que o presidente tem hoje uma situação específica que é de todo governante que é candidato à reeleição. Mas eu não tenho dúvida de que ele tem o direito essa decisão vai ser tomada... de se decidir e de utilizar esse prazo que lhe é dado. Apenas como é fato público de que ele deverá ser o candidato, eu indaguei se a conduta dele não deveria ser um pouco mais discreta. Ele deverá, se for. Ele tem uma margem de manobra, uma margem de decisão, que evidentemente é só dele.
Tanto é que o partido, algumas pessoas do partido propuseram que o partido fizesse um movimento para pressioná-lo. Eu sou totalmente contra isso, porque eu acho que seria, primeiro, indelicado em relação ao presidente. Em segundo lugar, seria incorreto politicamente, porque ele tem essa margem que foi conferida para uma mudança da lei que, à época, nós não apoiamos. Na época, nós, inclusive, deixamos claro e continuamos deixando claro. O ideal é ter um mandato um pouco maior, sem reeleição. Ele conseguirá enquadrar o PT, sobretudo no discurso das críticas à política econômica? O PT, a correlação de forças do PT mudou, o campo majoritário já não é tão majoritário. Há pouco tempo atrás houve uma reunião diretória em que saiu um documento criticando a meta do superávit. Como é que o senhor, porque me parece pelas suas palavras ali, o senhor está vestindo a camisa da política econômica do presidente Lula, como é que o senhor vai conseguir enquadrar seu partido para que ele não crie os problemas que ele sempre criou durante a campanha, pregando mudanças aí na política econômica, que seriam mal recebidas por setores da sociedade? O PT tem opinião própria sobre a política econômica e nem acredita que a política econômica do governo Lula seja uma política econômica só do PT. Ela é resultado de uma correlação de forças e de uma visão sobre como se conduz a economia na situação em que nós pegamos. Vai pedir mudanças? Como nós pegamos a economia numa situação de total descontrole, a inflação ameaçando explodir, risco Brasil acima de 2.000 pontos, a situação de credibilidade, tanto interna quanto externa da dívida, muito enfraquecida, o governo fez um movimento de choque de credibilidade e que foi muito bem sucedido. É só verificar os dados hoje da economia, que eu já citei aqui, não vou repetir. Mas o PT sempre foi meio ranheta em relação a isso, reclamando. Não, do ponto de vista da opinião política do PT, por exemplo, a resolução que aprovamos em dezembro, ela tem 3 parágrafos de elogio à política econômica, de reconhecimento dos... Mas uma crítica que vale por E um parágrafo que faz ressalvas em relação à política monetária, ou seja, não é em relação ao fato de ser necessário ter juros para combater a inflação, é de avaliar que poderia ter havido uma queda um pouco mais acentuada no final do ano passado em relação à execução orçamentária. Isso reflete um debate econômico da base do PT. Obviamente, num processo eleitoral, nós sabemos que essas críticas são extremamente secundárias em relação ao conjunto da obra, à realização. Eu falei num debate na Câmara dos Deputados, onde estava o presidente ministro Palocci, que ele justificava a participação dele no governo só pelo que ele fez em 2003 e 2004. O Brasil saiu do risco total, e é bom lembrar, o candidato, então, da situação dizia que se Lula ganhasse, o Brasil iria para a situação da Argentina de la Rua. Foi exatamente o contrário. Nós restabelecemos a credibilidade e hoje o Brasil tem bases sólidas para crescer de forma acelerada. Deputado, mas no segundo mandato, isso é uma conquista do presidente Lula. Como é que o sujeito vai para a campanha com o próprio partido, querendo que ele mude, faça uma inflexão disso aí no segundo mandato? Isso aí não gera uma... Não é mudança na política econômica. Significa apenas o partido ter o direito de discutir, de debater com o governo, evidentemente sabendo que o governo, a partir de um modelo presidencialista, onde o presidente da República conquista o mandato, ele tem o direito, tem apenas que convencer o Congresso Nacional para executar a política econômica. Portanto, o partido não pode ter a pretensão de enquadrar o governo. E isso daí nós debatemos em vários momentos com tanto o ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento e com o próprio presidente Lula, de que o partido pode emitir suas opiniões, evidentemente com inteligência política. Não pode querer fazer um debate que pareça incompreensível para a população num governo do PT. Aproveitando que a gente está falando do papel do ministro Palocci e dessa eterna contradição que tem entre o que ele faz e o que o PT gostaria que ele fizesse, muito se fala que ele pode ter um papel de coordenação na campanha do presidente, já que a coordenação de 2002 foi abatida pela crise. Duda Mendonça, Luiz Gusquem, Zé Dirceu, todos foram caindo aos poucos. Isso está sendo discutido, o ministro Palocci pode ser o coordenador da campanha, se for coordenador, é coordenador no cargo, é coordenador fora do governo. Como é que está sendo tratado isso? Nós não discutimos isso ainda e eu tenho certeza que essa discussão também não foi feita ainda com o ministro Palocci. Certeza porque eu conversei com ele próprio a respeito disso. Não temos nenhuma restrição ao nome dele, mas não tem nenhuma definição sobre isso. Até o modelo de coordenação, que é diferente de 2002. Em 2002, o presidente Lula era um candidato da oposição. Em 2006, se ele for candidato, ele será um candidato governando o país. Portanto, há uma natureza diferenciada que em qualquer reeleição se verifica. Deputado, não há nenhuma restrição, mas também não há nenhum tipo de definição ainda sobre isso. O fato dele próprio estar sendo alvo de denúncias não descredencia para esse papel num momento em que a questão ética, por mais que o PT tente dizer que não vai ser predominante na campanha? Com 2 CPIs, Ministério Público atuante, Polícia Federal atuando, imprensa atuando,
Não há nenhuma comprovação de ato de corrupção por parte do ministro. Portanto, denúncias são parte da política, é uma coisa normal, agora precisa ser comprovado, como aconteceu no caso da ação contra a diretoria do Banco do Brasil, no caso Incom, no governo passado. Por enquanto, o que há são investigações. E o ministro Palocci tem ido sistematicamente ao Congresso Nacional prestar contas de fatos que ocorreram há 12 anos atrás. Deputado. E que, portanto, sequer se referem à sua gestão como ministro da Fazenda. Deputado, o PT nasceu como um partido socialista, né? O socialismo estava incluído entre as propostas originais. Depois ele meio que deixou isso de lado, ficou uma coisa meio indefinida. O PT continua sendo socialista? O PT tem no seu programa o socialismo. Precisamos discutir também que a história de socialismo, o que é o socialismo? Porque muitas vezes se fala de maneira genérica, você pode pegar hoje ao redor do mundo, nós temos partidos socialistas com visões as mais diferenciadas sobre o processo de evolução política, econômica, social que pode chegar a um padrão que podemos reconhecer como socialismo. Com certeza aquele modelo da propriedade estatal dos meios de produção, isso é uma questão que me parece bastante superada na maioria dos debates internacionais que participamos. O que é fundamental é que a visão de socialismo democrático que nós defendemos é um Estado que sirva ao interesse da população, interesse público, interesse da nação, que nós possamos ter mecanismos de garantia dos direitos fundamentais a partir da ação do Estado, em combinação com o setor privado, mas que o Estado seja o condutor desse processo, e que nós possamos ter uma economia de mercado. Eu acredito que uma economia de mercado hoje é algo plenamente compatível com uma visão socialista que não seja burocrática. O senhor acha que o Brasil andou algum milímetro nessa direção no governo Lula? Sem dúvida. Se você pensar o que aconteceu do ponto de vista das políticas sociais do governo, que ainda em caráter incipiente, porque evidentemente são 3 anos de governo, avançaram no sentido de disponibilizar direitos fundamentais para pessoas que estavam totalmente alijadas de qualquer direito, como por exemplo o Bolsa Família. Todos nós sabemos que ele não é uma solução estrutural para a questão da má distribuição de renda no Brasil, mas é um ataque conjuntural e emergencial que é fundamental para permitir o passo seguinte, que é agregar, por exemplo, a vitória que tivemos agora na aprovação do Fundeb, para fortalecer o ensino fundamental, que é um dos grandes desafios do Brasil para o próximo período, que é viabilizar, por exemplo, o acesso da população mais pobre ao ensino superior, que é garantir que a saúde pública tenha uma qualidade capaz de viabilizar, de fato, o direito fundamental à saúde e assim por diante. Acho que esse é o passo que demos, passo ainda pequeno diante de tudo que tem que ser feito. Pergunta da professora Maria Hermínia Tavares de Almeida, do Departamento de Ciência Política da USP. Vamos ver. Deputado, algum tempo atrás, o ministro Jacques Wagner fez uma ponderação interessante. Ele disse que ao término do governo Lula, todos os maiores partidos brasileiros teriam passado pelo governo, teriam experimentado a experiência de ser governo com suas limitações e que, portanto, um outro padrão de relacionamento entre governo e oposição poderia se estabelecer. Ele acenou, inclusive, com a possibilidade no futuro de um entendimento maior entre o PSDB e o PT, 2 partidos que estão se aproximando, que estão aproximando, pelo menos do ponto de vista da sua agenda política, da sua agenda de governo. Independentemente do resultado das eleições próximas de outubro, eu gostaria de saber o que o senhor pensa dessa ideia. É possível uma outra forma de relação entre governo e oposição? É possível um entendimento maior entre os 2 partidos mais importantes do país, o PT e o PSDB? Essa é uma pergunta importante porque nos remete a uma discussão sobre a maneira como a história recente do Brasil colocou os partidos no cenário político. Como o PT e PSDB estiveram em polos opostos em muitos momentos importantes, de certa forma, mesmo tendo, em alguns aspectos, agendas que possam ser eventualmente confrontadas do ponto de vista de convergência, ela ficou inviabilizada uma relação política mais madura entre esses partidos. No plano nacional, principalmente. No estado de São Paulo, de maneira muito forte. Mas em vários estados do país, o PT e o PSDB têm um diálogo mais intenso. Por exemplo, na Bahia, onde há um inimigo comum, que é o carlismo, o PT e o PSDB têm um diálogo muito mais acentuado. Algumas cidades importantes do interior da Bahia, na última eleição, houve aliança PT e PSDB, sem nenhum tipo de constrangimento em relação a isso. O governador Jorge Viana, do Acre, se elegeu a primeira vez, que não havia verticalização,
numa chapa com o PSDB. Portanto, não há nenhuma razão para também nós termos uma avaliação de inviabilidade de um diálogo. Agora, hoje, evidentemente, é um acirramento que na crise política, na minha avaliação, pela iniciativa do PSDB, se acentuou, pela maneira como agiram a maioria dos parlamentares tucanos na crise política, e que, evidentemente, coloca a inviabilidade. Além do que, nós temos avaliações diferentes sobre, por exemplo, alguns aspectos programáticos. A questão do papel do Estado na condução do processo político e econômico num país como o Brasil. Aí é, evidentemente, uma diferença grande entre PT e PSDB, tanto é que o PSDB tinha uma agenda de privatização que continua no discurso dos seus principais dirigentes, e o PT, sem fazer da privatização um fantasma, que em algumas áreas pode ocorrer sem haver nenhuma contradição com essa visão de Estado, o PT entende que a privatização, enquanto o remédio mágico que tentou se vender nos anos 90, só levou ao desemprego, à desestruturação e à redução da capacidade de ação do Estado. O PT surgiu em 10 de fevereiro de 1980. Lula e outros líderes sindicais já pensavam num partido de trabalhadores durante as greves no ABC, no final dos anos 70. E a ideia ganhou força com a lei da anistia e a adesão de representantes das organizações de esquerda, do setor progressista da Igreja Católica e de intelectuais. Ao longo dos anos cresceu e se caracterizou como o principal partido de oposição até Lula se eleger presidente da República em 2002. Ao virar governo, o partido ganhou força e poder, mas também passou a viver novas dificuldades. Conflitos internos se agravaram, radicais foram expulsos e tudo piorou quando as acusações de Caixa 2 levaram o PT à mais grave crise já vivida por um partido político brasileiro. Pergunta de Davi Friedlander. Deputado, quem o senhor acha que vai ser o adversário tucano do presidente Lula? Esse é um processo que o PSDB vai decidir. Eu não Quem creio que haja gostaria? uma preferência. Eu creio que ambos têm características mais fortes e negativas. O prefeito de São Paulo, José Serra, se sair candidato, vai ter que explicar por que prometeu ficar os 4 anos na prefeitura e sai deixando, inclusive, um vice-prefeito que a população não conhece praticamente. O governador Geraldo Alckmin tem outras questões. Ele é pouco conhecido nacionalmente, isso tem lado positivo e negativo também. E tem as questões relativas ao governo de São Paulo, gestão da FEBEM, segurança pública e outras questões que ele vai ter que, obviamente, discutir durante a campanha. Deputado, o ministro Palocci, o ministro Palocci disse que acha tarde que o presidente anuncie a candidatura só em junho. O senhor concorda com ele? É a opinião do ministro Palocci. Ele diz que o PT não tem um plano B, tem um plano L, que se chama Lula. Isso eu tenho dito sistematicamente. Nós não temos plano B, porque nós achamos que para o Brasil, para o PT e para esse arco de alianças que sustenta o governo Lula, é fundamental dar prosseguimento à obra. Até porque a fase mais difícil do governo, na minha avaliação, ela foi enfrentada, que foi tanto a fase inicial de enfrentar o processo de desorganização econômica, quanto a crise política, na qual o partido foi obrigado a reconhecer que precisa ter mais controle, mais vigilância sobre os seus dirigentes. E o que deve mudar, assim, no o presidente hoje mandato? tem, na minha avaliação, muito mais a realizar no futuro e muito mais a apresentar para o país em termos de propostas políticas. O que deve mudar num eventual segundo mandato do presidente Lula? Olha, primeiro nós temos que valorizar muito o que foi feito, porque, evidentemente, se você pegar o conjunto das realizações na área social, especialmente, mas também na área econômica e na política internacional, é um governo bem sucedido. Mas, em segundo lugar, nós temos que pensar que um segundo governo, ele tem que sempre trabalhar com a perspectiva de dar o salto de qualidade. Por exemplo, na área social, o Bolsa Família, que é um sucesso, deve focar na porta de saída. Não é desejável que as pessoas fiquem recebendo o Bolsa Família ad eterno. O ideal é que nós tenhamos alternativas econômicas, além da geração de emprego, que foi bem sucedida já nesse governo, que pode acelerar a sua velocidade no segundo governo. Na área de infraestrutura, nós duplicamos as exportações praticamente sem reforçar significativamente a infraestrutura portuária, por exemplo. Mas agora, com as finanças do país muito mais equilibradas, com o custo de capital caindo no segundo governo, o financiamento da infraestrutura fica muito mais viável. Então, são elementos que são complementares ao realizado, mas tem que ser apresentado como a emancipação política e econômica do país, porque, evidentemente, a parte mais difícil foi feita. Mas a política econômica deve mudar, credibilidade. A política econômica ela deve focar num segundo mandato, junto com o controle da inflação, ter um foco mais acentuado no crescimento e procurar acelerar a geração de emprego. Só para dar um dado importante, velho. E dá para fazer tudo? Dá para fazer tudo. Tanto é que, eu vou dar um exemplo para você que
demonstra claramente a capacidade de realização deste governo e o que dá para projetar para o futuro. Mas só para acrescentar, o controle da inflação, se ele é baseado em juros altos, ele não inviabiliza o crescimento? É que os juros altos, nesse caso, são como antibiótico. Eles são para ser usados nas crises agudas. Então, sim, é verdade. Todos nós no Brasil inteiro, inclusive o PT, sempre reivindicou juros mais baixos. Sim. Agora, evidentemente, o resultado hoje é muito positivo. Esse ano nós temos os IGPs, que indexam tarifas públicas e outros. Então, nós temos um caso praticamente inédito, que a ANEEL, ao examinar pleitos de empresas de energia elétrica, em vários casos para consumidores residenciais, determinou redução de tarifas esse ano. Foi noticiado recentemente, há 2 semanas atrás. Mas o que eu acho importante verificar em termos de política econômica e estratégia econômica é que o Brasil, no meio dessa crise que enfrentou em 2002, 2003, o presidente Lula conseguiu, junto com seus ministros, junto com os empresários, construir uma agenda que permitiu o combate à inflação com geração de emprego. E essa é uma questão que muitas vezes não é debatida nacionalmente. Apesar do PIB, por exemplo, de 2005 não ser o que nós gostaríamos, o percentual de geração de empregos formais é superior à maioria dos anos da história do Brasil. Só não é superior em 2004, que foi recorde, foi praticamente 6,5%. Em 2005, beirou 5% de geração de emprego formal, portanto, emprego com carteira assinada, com previdência social. E é possível acelerar. Como? Através do processo de integração de cadeias produtivas, que pode, a partir de uma estratégia de financiamento que o BNDES já vem fazendo com sucesso, com competência, adensar as cadeias produtivas, substituir importações, apesar do câmbio, que não está favorecido nesse momento, e viabilizar uma integração maior da produção do Brasil. O Brasil, só para nós termos uma ideia, o Brasil, em apenas 3 anos, duplicou suas exportações. Isso não é pouco em nenhum momento da história do Brasil e viabilizou, com isso, a geração de empregos em larga escala em setores competitivos da economia. Deputado, durante todo o tempo aqui do programa, o senhor tem feito uma coisa que pesquiseiros e cientistas políticos têm orientado o governo a fazer, que é comparar. A ordem agora no PT, no governo, é comparar números, comparar dados, comparar estatísticas. Essa numeralha vai ser suficiente para se contrapor à questão do mensalão, aos problemas éticos? Vai ficar de um lado o PSDB falando de denúncia, do outro o PT falando de número e o eleitor perdido ali nesse meio termo? O que os dois partidos têm para oferecer para o país que não seja só esse jogo de retórica? Não é um jogo de retórica. Já falei e vou repetir. O PT não vai fugir ao debate sobre a ética. Nós queremos debater e também nesse aspecto queremos comparar o que foi feito, por exemplo, na CGU. É só ver o que hoje a CGU age de maneira totalmente livre, está investigando o seu próprio governo. A CGU faz parte do Poder Executivo. A CGU é a Controladoria Geral da União, chefiada pelo ministro Valdir Pires. Não há qualquer interferência. Vou dar outro exemplo. O Procurador-Geral da República no governo Fernando Henrique Cardoso ficou conhecido, inclusive pela imprensa, como engavetador-geral da República. O presidente Lula já indicou 2 procuradores. Nenhum dos 2 merece essa alcunha. Portanto, são situações diferentes, Vera. Nós precisamos trabalhar. Primeiro, se o PT quiser fugir do debate da ética, ele vai errar gravemente. Agora, se nós permitirmos que o debate da eleição fique somente nesse campo, nós não vamos apresentar para a população qual é o programa de governo. Eu acho que quem tem que apresentar programa de governo nesse momento é a oposição, que até agora não apresentou. O PT tem não apenas o programa em execução, como constrói, junto com seus aliados, uma agenda política, econômica, social, cultural para os próximos 4 anos. Deputado, vou te pedir um exercício mais profundo aqui de sinceridade. Quer dizer, tudo isso que aconteceu na política econômica... Você está dizendo que eu estou sendo sincero? Mais profundo. Mais profundo. Um pouquinho mais. Porque é o seguinte, o que está valendo é o carisma do presidente Lula. Quer dizer, melhorou um pouquinho nas pesquisas, foi lá para baixo, classe C, classe D, essa coisa de Bolsa Família. Agora, nada disso tem a ver com programa de partido. Quer dizer, Você acha que o Bolsa Família não tem impacto na opinião das pessoas? Não, tem. Mas isso não tem a ver com o programa, mas não tem a ver com o programa do Partido dos Trabalhadores. Mas sempre teve. Essas coisas renda mínima. Quem mandou nesse sempre foi uma bandeira, não apenas do senador Eduardo Suplicy, do ex-ministro, que hoje não está no PT, mais Cristóvão Buarque e tal, mas foi uma bandeira do PT, em dezenas de resoluções. O governo anterior do PSDB também disse que isso é uma reunião de vários programas que estavam aí dispersos. Quem mandou nesse governo foi o Ministério da Fazenda e o Banco Central. Agora o presidente Lula recupera um pouco da popularidade e pode sim ganhar a eleição. Quer dizer, de novo o PT vai a reboque do carisma e dessa força pessoal que o Lula tem, não é assim?
Não, na minha opinião não é. O PT evidentemente reconhece que produziu ao longo da sua história, e aliás o presidente Lula fundou o PT junto com dezenas, centenas de lideranças políticas, lideranças sindicais, muitas foram ficando pelo caminho. Lideranças intelectuais, muitas ficaram, mas são normal em qualquer partido. O pessoal de movimentos populares diz que o governo escuta muito pouco a eles. Nós, na Revista História, estamos publicando essa semana uma entrevista do Frei Beto, que diz que os movimentos, quer dizer, o PT foi eleito com base de MST, com base de movimento de moradia, com base sindical, e que esse pessoal ficou para trás. Façam uma pesquisa entre os movimentos sociais sobre a relação que tiveram com o governo. Não é uma relação perfeita, evidentemente não será, porque o governo também representa o Estado. O governo, no exercício da sua função política de gerir o Estado, ele não representa o movimento social. Ele não pode pensar com a cabeça do movimento social. Mas façam uma pesquisa entre os movimentos sociais, qual foi a relação deste governo, comparativamente com o anterior e no absoluto. Você vai ver que esse dado não é realidade. E eu tenho, inclusive, como presidente do PT, que não é um partido eleitoral, não é um partido que vive só de eleições, eu tenho a responsabilidade de tempos em tempos de reunir. E no meio da crise reunimos. E as colocações de um balanço positivo foram bem maiores do que qualquer tipo de avaliação negativa. Registrando, deputado, que o senhor responde assim a pergunta de Chico Reis, do Rio Grande do Norte, que perguntava por que se o PT não errou ao construir a figura do mito Lula, e faço a pergunta de Carlos Guilherme Mota, historiador. Vamos ver. Mas o senhor não nota que o tom geral da vida republicana baixou muito nesses debates? A dificuldade de operação de um Aldo Rebelo, de outro lado, o Arthur Virgílio. Quer dizer, houve uma queda de Mário Covas, Montoro, Ulisses, Severo Gomes, etc., para o momento atual. Em segundo lugar, não é que o seu partido está perdendo capacidade, está perdendo quadros, em primeiro lugar. Desde Gabeira, Chico Alencar, Heloísa Helena, intelectuais, figuras, personalidades como Aziz Absaber. Que capacidade é essa, que situação é essa que o partido vem vivendo e que faz com que fiquemos apreensivos quanto aos destinos da nossa vida política? Não, na vida política do país, todos os partidos que exerceram o poder, tanto o poder federal quanto no Estado, nos estados e municípios, sempre enfrentam contradições. Uma situação é você estar na oposição formulando conceitos, a outra você está governando e tomando decisões difíceis que impactam os mais variados setores da vida nacional. E eu uso sempre um exemplo, foi o conflito em torno da questão dos transgênicos. De um lado, um ministro de grande competência, grande capacidade de articulação no meio rural, levando em consideração, inclusive, o peso que o setor agrícola teve, especialmente em 2003, para sustentar a atividade econômica nacional. De outro lado, uma pessoa com uma referência fantástica de luta em defesa do meio ambiente, de cultura política progressista, a ministra Marina Silva. De um lado, o ministro Roberto Rodrigues, de outro lado, a ministra Marina Silva. E o presidente Lula, como gestor de um governo plural, um governo que não é só do PT, ele teve a responsabilidade de arbitrar. Esse é o dado concreto. Muitas vezes as pessoas não compreendem que um governo é um processo político que tem contradições e que em muitos momentos não vai tomar decisões programáticas de partido ou sequer programáticas de governo. Vive de acordo com a conjuntura, vive de acordo com a situação política que enfrenta a cada momento. Então, é natural. Isso já aconteceu quando governamos municípios, estados, e é mais natural ainda que aconteça governando o país. Pessoas que não compreendem aquilo que está sendo resolvido, têm divergências legítimas e saem do partido. Agora, em compensação, no mesmo período, nós tivemos um crescimento do número de filiados em plena crise política, ou seja, o PT aumentou o número de filiações no momento em que todos esperavam que houvesse desfiliação em massa. O que mostra também que a sua base social se ampliou. A sua base social criou condições de enraizamento maior a partir da própria ação do governo. Portanto, eu não me impressiono muito. Aliás, algumas pessoas que saíram do PT, com todo respeito, até porque eu sou amigos dela, já estavam, do ponto de vista do discurso e do ponto de vista do entendimento do papel do governo, com um pé fora do PT, mesmo continuando filiado do partido. Fundando um novo partido, talvez possam expressar de uma maneira mais organizada o seu pensamento, o seu programa e a sua visão de mundo. Deputado, tanto o telespectador que fala em mito Lula, quanto o ministro Palocci que fala em plano L, vocalizam uma coisa que é corrente, que o presidente Lula é hoje o único líder do PT capaz de disputar a presidência com chances e capaz de unir essa militância e essa base social que é heterogênea. O PT vai sofrer um hiato de liderança depois que o presidente Lula não puder mais ser candidato? Quem
hoje, nos quadros do partido, o senhor acha que estaria habilitado a disputar a presidência da República? Vera, primeiro é bom lembrar que num país grande como o Brasil, tão heterogêneo, não é fácil formar uma liderança nacional que tenha a capacidade de ser referência em todos os estados do país, em todos os segmentos sociais. O próprio Lula, ele veio de um processo de crescimento. Nós tivemos na eleição, por exemplo, de 89, ele foi para o segundo turno por 0,5% em relação ao então governador Leonel Brizola. Não é uma liderança que ela se consolidou de uma hora para outra. Foram 20 e tantos anos para consolidar essa referência, inclusive no embate com o PSDB. O PSDB também construiu as suas referências da mesma maneira e outros partidos da mesma forma. O PT tem lideranças nacionalmente conhecidas, mas certamente é uma distância muito grande em relação ao presidente Lula. E, com certeza, se o presidente Lula se reeleger, se for candidato e se reeleger, haverá no segundo governo um processo de construção de nomes para as disputas políticas. Isso passa também pelos governos estaduais. Nós temos esse ano chances de ganhar em vários estados. Estamos construindo as alianças locais e as estratégias locais. E certamente qualquer governador de estado de peso político principalmente, que tenha um bom desempenho, passa a ser automaticamente uma alternativa para a presidência. Última pergunta, deputado, é a pergunta de Elias Soares, de São Paulo. O senhor e o presidente Lula estão preparados para verem uma eventual derrota do PT nas urnas? Olha, o PT não pode nunca ter a pretensão de que vai vencer as eleições por inércia. Nós precisamos construir, nós não acreditamos que a melhoria nas pesquisas recentes seja um dado definitivo. Nós acreditamos que, de fato, sedimentou um pouco as informações sobre a crise política e, ao mesmo tempo, a avaliação do governo, do ponto de vista administrativo, nas áreas de atuação, melhorou. Mas isso não é um dado que possa ser tratado como um dado, olha, está resolvida a questão. Não. Vamos enfrentar muita dificuldade ainda pela frente. Vamos trabalhar para viabilizar, primeiro, a candidatura do presidente Lula, que ele, de fato, se defina como candidato. Em segundo lugar, uma campanha capaz de dialogar com esses dois aspectos. De um lado, centrar na devida proporção o que aconteceu na crise política e qual a responsabilidade do PT em relação a isso, assumir de maneira franca, sincera, honesta aquilo que nós entendemos que foi a crise política, é a nossa responsabilidade. De outro lado, um balanço consistente daquilo que foi o governo Lula e o que o Brasil melhorou nesse período e aonde que houve insuficiências. Também ser franco em debater as insuficiências e como corrigi-las. Eu acho que com essas duas linhas, nós temos condição de dialogar e vencer as eleições. Mas a eleição, alguns vencem, outros perdem. Portanto, o PT tem que estar preparado para qualquer resultado. Eu tenho certeza que o presidente Lula também pensa assim. Ele sabe, inclusive tem dito, que não vale a pena ganhar apenas para fazer um segundo mandato. Senão corre-se o risco de fazer a mesma mediocridade, por exemplo, que ocorreu no segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso, quando o governo não ia para lado nenhum e a única obsessão era a tentativa, que não se viabilizou, de estabilizar a economia. Nosso governo conseguiu, na área econômica, na área social e em outras áreas, apresentar para o país um conjunto de realizações. Vamos debater com a população, buscar o voto com muita tranquilidade e consolidar um projeto político. Ok. Agradeço ao deputado Berzonini, aos nossos entrevistadores e convido a você que está nos assistindo a estar aqui segunda-feira que vem às 10h30 da noite, quando o Roda Viva vai discutir a digitalização da TV brasileira, um tema extremamente importante. Nós voltamos segunda que vem. Obrigado, até lá.